Olá, Carlos Francischini, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à Universidade do DNA. E o vídeo de hoje é só o primeiro de uma série de outros que eu vou postar, todos sobre fundamentos da reação em cadeia da polimerase, a reação de PCR, a mãe de todas as técnicas da biologia molecular e a base para metodologias intermediárias e avançadas que você vai encontrar nos laboratórios. Espero muito que você goste, esse é o primeiro vídeo. Bom, aqui só para você entender como vai ser esse processo, eu dividi os conteúdos em vários pequenos vídeos e eu vou tentar fazer uma mescla entre conhecimento teórico e técnico para que você entenda, caso não esteja no laboratório, como isso funciona lá na bancada também, e caso já trabalhe no laboratório, que você revise aí conceitos básicos que são importantes para isso. Entender a PCR clássica ou PCR convencional, conforme eu vou tratar aqui nessa série, é de extrema importância porque as metodologias mais avançadas de biologia molecular se baseiam na técnica de PCR, são variações dessa técnica de PCR. Todos esses vídeos vão ser colocados em uma mesma playlist aqui no canal do YouTube e vão servir como base aí para o seu estudo ou para o seu aprimoramento. Também quero informar que o último vídeo dessa série vai ser um jogo de perguntas e respostas, onde as respostas vão fechar bastante também do conhecimento que você vai adquirir ao longo desses vídeos, tá? Eu organizei os conteúdos de forma que um vídeo vai usar, lógico, né, informações do vídeo anterior, mas eu não vou dar nenhuma informação que não seja necessária para aquele tema que eu estiver abordando. Então eu espero muito que você goste e que seja um conteúdo que você possa guardar com você. Bom, então começando, como a gente vai falar de fundamentos, o primeiro fundamento é para que serve a reação de PCR. E a resposta é que essa reação serve para você copiar uma ou mais regiões do seu DNA-alvo de interesse bilhões de vezes. Esse processo de cópia é chamado tecnicamente nos laboratórios de amplificação do DNA. Então toda vez que eu faço uma reação de PCR, eu vou amplificar uma ou mais regiões do DNA que me interessam. E aqui eu já falei, mas preciso reforçar, atualmente as técnicas de biologia molecular mais avançadas são baseadas na reação em cadeia da polimerase. São variações da técnica de PCR clássica que eu vou discutir aqui com você. Em termos de aplicações, praticamente tudo que você faz hoje nos laboratórios de biologia molecular utiliza a técnica de PCR para vários propósitos diferentes. Então, diagnóstico de doenças genéticas tem PCR, diagnóstico de doença viral, carga viral, vínculo genético, vai fazer um teste de paternidade, envolve a PCR. Casos criminais de genética forense certamente envolve a PCR, um sequenciamento de DNA, PCR, as novas metodologias de sequenciamento em massa, os NGS, todos são baseados na reação de PCR. Faça você pesquisa, faça você rotina, essa é a base da biologia molecular, não tem como escapar disso. Também já falei aqui, existem muitas variações da reação de PCR, aqui eu vou citar só algumas para você entender, mas existe uma lista. Eu chamo aqui de PCR clássica ou PCR convencional, aqui eu vou mostrar os fundamentos para você. Depois da PCR convencional vieram a PCR em tempo real, PCR digital, PCR em emulsão, PCR em ponte e por aí vai. Existem muitas variações dessa técnica. Eu vou focar aqui nessa série na reação de PCR convencional, como eu já falei. Falando um pouco da parte técnica, para você preparar e rodar uma reação de PCR, você vai precisar de micropipetas, ponteiras, microtubos e também de uma máquina chamada termociclador, que vai fazer ciclagem de temperaturas e você vai entender isso em um vídeo mais para frente, tá? Os componentes básicos que vão em toda e qualquer reação de PCR, os componentes mínimos que precisam ir numa reação de PCR são DNA, que a gente chama de template, o tampão da DNA polimerase, cloreto de magnésio, nucleotídeos, que a gente chama de DNTPs, a própria DNA polimerase, no mínimo um par de primers e água. Esses são os componentes básicos e nessa série eu vou tratar de cada um deles separadamente. Nesse vídeo eu vou começar a falar com você sobre a DNA polimerase. Só que se eu falar sobre a DNA polimerase, necessariamente eu preciso falar sobre outros dois componentes que também fazem parte da reação. São eles o tampão da DNA polimerase e o cloreto de magnésio. Vamos entender algumas características da DNA polimerase e como isso é manipulado no laboratório. Com relação à função, já que a reação de PCR vai permitir que a gente amplifique regiões do DNA de interesse, quem de fato tem a função de gerar novas cópias
é a DNA polimerase. Então daí a importância extrema dela. A DNA polimerase é vendida comercialmente, oferecida por várias empresas, com valores totalmente diferentes. Vem nos kits que eu vou mostrar daqui a pouquinho para você. E a DNA polimerase mais famosa é chamada de TAC polimerase. Não é incomum nos laboratórios, quando você vai pedir para um amigo que trabalha com você, ou você vai fazer uma solicitação, precisa comprar TAC, acabou a TAC. Porque a TAC polimerase, de fato, é a DNA polimerase usada na PCR mais famosa. Porém, aqui é importante que você saiba que existem outras DNA polimerases que também são usadas, que possuem eficiências diferentes, e dependendo do propósito, a TAC polimerase acaba não sendo a mais adequada para ser usada. Uma característica que é muito importante de todas as polimerases usadas na reação de PCR é que elas são termoestáveis, aguentam temperaturas altíssimas, maiores do que 90 graus, e aqui também é importante dizer para você que existem DNA polimerases que têm uma resistência maior ou menor. Uma outra informação que é extremamente importante é que elas funcionam em situações de pH e condições iônicas específicas. Então, para eu fazer uma reação de PCR, eu preciso garantir que as condições necessárias para a DNA polimerase poder copiar, polimerizar, estejam adequadas. Agora eu vou mostrar para você como é a apresentação desses kits quando eles chegam na sua mão no laboratório. Eu peguei aqui um kit que é da empresa que é líder de mercado, de TAC polimerase, mas volto aqui a falar que existem várias empresas que oferecem polimerases, então se você precisar comprar um dia, faça uma boa cotação. Mas basicamente essas caixinhas trazem um tubo que é a DNA polimerase. Importante você saber, a DNA polimerase sempre vem em glicerol, ela é sempre muito viscosa, também tem que tomar cuidado na manipulação dela. Ela vem em glicerol para impedir que ela congele quando é armazenada a menos 20 graus, no freezer a menos 20, uma vez que enzimas perdem a sua eficiência quando congeladas. Dentro do kit também vem um tubinho que é o cloreto de magnésio, esse é o kit da TAC polimerase. O cloreto de magnésio em solução aquosa, como ele vem nos kits, ele se dissocia em magnésio 2+, o cátion magnésio 2+, e cloro menos. O magnésio é um cofator essencial para a atividade da DNA polimerase. Dá uma olhada nessa animação que eu estou mostrando. Aqui a gente tem a DNA polimerase, o DNA sendo ligado, ela ligando ao DNA, porém veja que quando chega aquela estrutura bem pequenininha, ela termina de abraçar o DNA de uma forma muito mais eficiente. Essa estrutura bem pequenininha é o magnésio. Então o magnésio nada mais é do que um cofator essencial para a atividade da polimerase. Se você esquecer do magnésio, não vai funcionar a sua reação. Além disso, vem também, geralmente, isso vai depender de kit para kit, 2 tubos que são do tampão da polimerase. Esses tubinhos vêm todas as condições de sais e pH necessárias para que a DNA polimerase possa trabalhar na eficiência máxima. Veja que está tudo pronto para você, para mim, quando a gente compra esses kits. E aqui eu reforço a importância da gente tentar entender a função de cada coisa dentro da reação de PCR. Porque pelos kits, como eles vêm muito fáceis, muito práticos, é uma tendência natural que a gente não pare muito para pensar. Então é por isso que você está assistindo essa série aqui, e eu espero muito que esses vídeos de fato te façam compreender todas as funções desses componentes aí. Então agora que você já entendeu a função dos componentes, é importante que você saiba que cada um deles vem com concentrações específicas e que na reação de PCR existem concentrações adequadas. Então a gente precisa comentar agora qual é o volume que eu preciso usar de cada componente desse numa reação de PCR padrão para garantir que ela vai funcionar. E aqui eu vou mostrar para você que não existe uma regra absoluta, mas existe uma faixa de concentração que a gente tem uma certa garantia que tudo vai funcionar da maneira adequada, tá? A concentração da DNA polimerase, qualquer que seja a marca e qualquer que seja a DNA polimerase que você vai comprar, lembrando que aqui eu estou falando da TAC polimerase, ela sempre vem, a enzima sempre vem em unidades por microlitro. Então, nesse caso específico que eu estou mostrando aqui nesse vídeo, essa TAC polimerase vem numa concentração de 5 unidades por microlitro. E o número de unidades recomendadas na reação de PCR, isso aqui é um padrão, tá, gente? É o fundamento básico mesmo, se você for montar uma reação de PCR, como você deve se basear. O número de unidades na reação de PCR deve variar de 1 a 2,5. Então, vem 5 unidades por microlitro, o ideal é que você coloque entre 1 e 2,5, e é óbvio que isso vai variar dependendo da sua aplicação aqui, tá? Mas basicamente é isso. Já o cloreto de magnésio, nesse kit aqui, vem numa concentração a 50
50 milimolar. Geralmente os kits ou vêm em 50 milimolar ou vêm em 25 milimolar. A concentração que você deve colocar de cloreto de magnésio na sua reação de PCR varia entre 1 e 3 milimolar. Geralmente você vai conseguir bons resultados trabalhando com 1,5 ou 2 milimolar. Eu gosto sempre de começar uma reação de PCR, quando eu vou fazer do básico ali, dentro dos componentes novos que eu ainda não trabalhei, utilizar concentração final de 1,5 milimolar e geralmente eu tenho bons resultados. Com relação ao tampão, também vem no kit quantas vezes concentrado ele está. Nesse caso aqui, é um kit que o tampão está 10 vezes concentrado. Então o que você faz é colocar um volume na reação em que ele vai ficar uma vez concentrado. Resumindo, o tampão precisa ser na sua reação diluído 10 vezes. Aqui também é importante a gente falar um pouquinho sobre qual é o volume da reação de PCR, qual é o volume que a reação precisa ter. E existem dois volumes aí que são mais trabalhados, tá, gente? Ou 25 microlitros ou 50 microlitros. Não estou dizendo aqui que não existem outros volumes de reação de PCR. Eu já desenvolvi metodologias, por exemplo, com o volume final de 20 microlitros, mas no geral, basicamente 25 microlitros ou 50 microlitros. Então vamos imaginar aqui então que você vai preparar uma reação de PCR com o volume final de 25 microlitros. Para isso você vai pegar um tubo, um microtubo, considerando apenas nos componentes que a gente está falando aqui nesse vídeo e nas concentrações finais que eu já te falei. Um procedimento bastante comum é você introduzir no tubo então para a reação de 25 microlitros 2,5 microlitros do tampão. Se ele está diluído 10 vezes, então eu vou colocar 2,5 microlitros dele, o volume final vai ser 25, ele vai ficar 10 vezes mais diluído, ou seja, ele vai para uma vez concentrado. Cloreto de magnésio, se a gente trabalhar com algo de 1,5 milimolar na reação, seria então utilizar 0,75 microlitros desse cloreto de magnésio na reação. E se a gente for trabalhar então com uma unidade de DNA polimerase nessa reação de 25 microlitros, nós deveríamos usar 0,2 microlitros dessa polimerase. Aqui eu encerro o primeiro vídeo sobre o tema de PCR. Tem mais algumas coisas que eu preciso falar sobre a DNA polimerase, mas eu disse para você que eu não vou introduzir nada que não seja necessário para aquele vídeo. No próximo vídeo eu trago mais informações então sobre ela e também mostro qual é a função dos primers nessa reação. Até o próximo vídeo, te vejo lá!